30 anos atrás, um dos eventos mais importantes da nossa história começava a acontecer. A principal barreira mundial começava a ser derrubada e abria portas para um mundo mais democrático e unido. Hoje, a gente vai te contar a história do Muro de Berlim, desde a construção até a derrubada dele. Tu deve estar se perguntando por que é que nós demoramos tanto para voltar das férias. Pois então, acontece que nós fomos roubados na Bélgica. Sim, os caras são brasileiros e me são roubados na Bélgica. 30 anos de curso, pô. Houveram grandes demonstrações de coragem, até luta corporal contra os meliantes. Mas mesmo assim, os caras levaram a nossa mochila com todo o equipamento dentro. Mas a gente sabe que isso foi uma falcatrua, uma tramóia dos canais de oposição, que tentam se utilizar de artifícios totalmente desonestos para parar o Vogalizando da História, que é o canal que mais cresce no Brasil. Mas o Vogalizando da História balança, mas não cai. A gente tá de volta com força total e com o conteúdo todo atrasado. Então faz o seguinte, finge que a gente tá no aniversário da queda do Muro de Berlim, que é quando a gente realmente ia gravar esse vídeo. Na real, as pessoas ainda se confundem muito quando o assunto é Muro de Berlim. Veja bem, a Segunda Guerra Mundial acabou e a Alemanha nazista foi derrotada. Surgem 4 grandes potências mundiais: União Soviética, Reino Unido, França e Estados Unidos. Essas 4 potências vão até a cidade alemã de Potsdam, onde lá tem uma conferência e eles decidem que vão dividir a Alemanha. Um pedaço maior ia ficar para os Estados Unidos, para o Reino Unido e para a França, e um pedacinho menorzinho ia ficar para a União Soviética. Tem uma galera que acha que o Muro de Berlim serviu para dividir as duas Alemanhas. Mas não, o nome não é Muro Alemão, é Muro de Berlim. Esse muro só dividiu a capital do país. A cidade de Berlim ficava na parte da Alemanha que era cuidada pela União Soviética, mas exclusivamente essa cidade também foi dividida entre essas 4 potências. Ou seja, dentro do lado soviético tinha metade de uma cidade que também não era soviética. E aí os problemas começaram a acontecer, porque a parte da Berlim que era cuidada pelos Estados Unidos, França e Reino Unido começou a se desenvolver muito melhor do que aquele que era cuidado pela União Soviética. O líder soviético era um cara chamado Joseph Stalin, ele era um baita de um tirano, e é como a galera podia ir de um lado pro outro da cidade, quem morava na Berlim Oriental, na parte soviética, via que a vida era melhor do outro lado. Ainda não existia muro nessa época, mas teve uma vez em que o Stalin resolveu bloquear todas as entradas de Berlim, tanto marítimas quanto terrestres, para evitar que entrasse ali qualquer tipo de suprimento ou ajuda vindo de Estados Unidos, França e Reino Unido. Esse bloqueio aconteceu na maldade mesmo, deixou até os cidadãos sem energia elétrica, e o objetivo do Stalin com isso era fazer com que Estados Unidos, Reino Unido e França desistissem da parte deles de Berlim. Só que os caras não desistiram e rolou uma jogada genial, a famosa Ponte Aérea de Berlim. Todo esse transporte de suprimentos foi feito via aérea, o Stalin não tinha como bloquear o céu, e nessa época, se eu não me engano, o aeroporto de Berlim foi o mais movimentado do mundo. O Stalin ficou puto, mas ele perdeu a jogada. Como é que é aquela música daquele DJ? DJ Gerson. Uma paulada atrás da outra. Em 1949, então, é criada a República Federal da Alemanha, a famosa Alemanha Ocidental, que tinha como sua capital a cidade de Bonn. No mesmo ano é criada a República Democrática Alemã, a famosa Berlim Oriental, que era cuidada pela União Soviética e tinha como capital Berlim Oriental. E uma curiosidade é que, apesar de tudo, o Stalin tentou unificar essas duas Alemanhas, só que o plano dele não deu certo. O cara até prometeu que iam ter eleições desde que essas nações não pudessem se aliar a antigas alianças contra os antigos ocupantes. Mas como a gente sabe que não se confia em Joseph Stalin, o chanceler da Alemanha Ocidental na época, o Adenauer, não topou. Muita gente hoje diz que isso foi um baita de um erro político. A gente fala direto aqui sobre Guerra Fria, que foi aquele conflito ideológico entre União Soviética e Estados Unidos para ver quem que era o mais poderoso, que gerou tensão no mundo inteiro. Só que Guerra Fria de verdade aconteceu lá, na Alemanha, onde o inimigo estava a um muro de distância. Passou um tempo, Stalin morreu e muita gente da Berlim Oriental começou a ir para a Berlim Ocidental para fazer a sua vida lá. E aí a gente vê o seguinte:
Quando professores e médicos começam a sair da tua cidade para prestar serviço em outra, uma grande merda tá para acontecer. Com pouca mão de obra e com moral baixa, os caras acharam uma solução para esse problema: construir um muro. Foi no dia 13 de agosto de 1961 que a Alemanha Oriental, em parceria com a União Soviética, começou a fechar a fronteira de Berlim. Essa operação começou às 1 da manhã e foi tão secreta que nem o prefeito da cidade estava sabendo. Quem chefiou tudo foi o secretário de segurança do comitê, um cara que vai aparecer aqui de novo daqui a pouco, o famoso Erich Honecker. Foram bloqueadas as estradas que faziam fronteira e também as linhas de trem e metrô. Primeiro os caras passaram uma cerca de arame farpado, protegido por gente do exército, e depois eles começaram a construção de um muro, que não parou de crescer por 28 anos. Ruas foram partidas no meio e onde antes era só uma estrada, agora tinha uma estrutura que impedia as pessoas de passarem de um lado para o outro. Uma parada que é importante falar aqui, pra tu ver a sacanagem que foi isso, é que os caras já imaginavam que em algum momento eles iam construir um muro. Só que o Walter Ulbricht, que era o líder da Alemanha Oriental na época, falou, e tem isso gravado, que ele não tinha pretensão alguma de construir um muro. Aí o que o cara vai lá e faz? Constrói um muro. O Muro de Proteção Antifascista, como ele foi chamado por autoridades do leste europeu, tinha como propósito evitar que coisas ruins entrem do nosso lado. Só que isso não fez sentido nenhum, porque ninguém queria entrar desse lado. O que a galera queria mesmo era sair. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham trocado a Berlim Oriental pela Berlim Ocidental. Um dos primeiros registros de fuga aconteceu ainda em agosto de 1961 e foi do Konrad Schumann, o cara dessa famosa foto aqui. Mas a gente tem também o caso do Egon Bung, que matou seu companheiro de guarnição para poder fugir para o outro lado. Teve também o caso de um prédio que ficava bem na divisa entre as duas Berlins, e ali morava a Ida Sickmann, uma enfermeira. Acontece que as autoridades orientais iam fechar essas janelas que podiam servir de fuga para os cidadãos. Então, antes que isso fosse acontecer, elas iam pular as janelas em busca de Berlim Ocidental, contando com o apoio dos outros cidadãos, que colocavam ali os lençóis e umas lonas para segurar a galera. Só que a Ida calculou mal o pulo e caiu no chão. Ela foi a primeira pessoa a morrer tentando fugir de Berlim Oriental. Um outro caso de morte bem famoso é o do Peter Fechter. O cara tinha 18 anos e eu não sou um homem de separado por muros. Resolveu pular o muro, tomou um tiro na perna e ficou ali sangrando até a morte. Esse caso teve repercussão internacional e depois disso ficou decidido que quando alguém tomasse um tiro, ele ia receber socorro, o que não era lá muito reconfortante. E a galera tentou fugir de tudo que é jeito. A nado pelo rio, escondido em porta-mala de carro. Teve um cara até que tentou com uma corda pendurada de um prédio pro outro, assim igual o Tarzan, mas não deu boa. Teve até gente que tentou derrubar um muro batendo com o carro em alta velocidade, mas o muro era foda, balançava, mas não caía. Sem contar no cara que tentou fugir de balão. Tava previsto pra ele e pra esposa fugirem, mas com medo de que o balão não tivesse cheio o suficiente, subiu só ele. O balão acabou subindo demais e por algum motivo o cara caiu, se quebrou todo e morreu. Toda a Berlim Ocidental foi circundada pelo muro. Pô, mas podia isso? É que nenhum pedacinho de tijolo tava em um lugar que não pertencesse à Berlim Oriental. É como se todos os teus vizinhos resolvessem no terreno deles levantar o grande muro e tu fica ali bloqueado. Tinha até um muro embaixo do muro, para evitar que a galera cavasse um túnel e passasse por baixo. Travessia de fronteira sempre foi um assunto muito delicado na Alemanha. A gente não pode esquecer daquela vez em 1939 que os caras passaram uma fronteira que não podia passar e deu uma mó merda. Quem era da Alemanha Ocidental até podia dar uma turistada na Alemanha Oriental. O contrário é que não podia. O que é que tu vai fazer lá do lado capitalista, Gerson? Os caras da Berlim Ocidental também eram foda. Volta e meia pegava um montão de saco de lixo cheio de coisa podre e tacava do outro lado do muro. Ô, irmão, tu não gosta de jogar lixo na rua, né? Vamos aí, ó. Corre, Iago, corre, Iago! A galera da Berlim Oriental é que tinha que cuidar dessa limpeza. Tinha ali uma grande disputa de ego, uma disputa ideológica, coisa que fica bem evidente no filme Adeus Lenin, que retrata os anos finais do muro e a unificação da Alemanha. Isso tudo focando nos sentimentos nacionalistas da mãe do personagem principal. Vale a pena dar uma conferida. Esse filme é com o Zemo, do Guerra Civil. Deve estar ligado nesse cara. Esse cara é bom. Na divisa entre as duas Berlins tinha um lugar chamado Checkpoint, que eram os postos que ficavam ali onde tu podia pedir autorização para entrar ou para sair. Quer sair da Berlim Oriental, tem que passar no checkpoint. Quer entrar na Berlim Oriental, tem que passar no checkpoint. Não é muito difícil de entender. O mais famoso desses checkpoints é o Checkpoint Charlie,
E uma vez rolou um problema lá. Em outubro de 1961, um americano importante tentou atravessar essa fronteira para ir no teatro e pararam o cara. Não deixaram ele entrar. Aí as autoridades americanas se indignaram e rolou um dos maiores incidentes da Guerra Fria. Tanques de guerra americanos se posicionaram no lado da Berlim Ocidental, preparados para atirar junto com um montão de soldados. Logo em seguida, do lado oriental, tanques soviéticos fizeram o mesmo. E os caras ficaram ali, tanque a tanque, soldado a soldado, preparados para começar a Terceira Guerra Mundial. Ambos os lados tinham a mesma ordem: responder qualquer ato de violência com a mesma violência. Mas os caras também não podiam se provocar. E o que os soldados relatavam é que o maior medo que eles tinham é que alguém atirasse sem querer. Maya, what the hell is that? Drop your gun, man! Put it there! Drop it! What the hell? Again? My nerves is bad, man. I told you to focus. You think I meant to do it? Entrou em cena o jovem presidente americano John Kennedy, que tem uma frase maravilhosa que diz que a democracia não é perfeita, mas nós nunca precisamos construir um muro para manter o nosso povo aqui. O cara pegou o telefone, ligou pro Nikita Khrushchev e disse: "Ei, vamos parar com isso aí. Eu recuo um pouquinho, tu recua um pouquinho." Aí o Nikita disse: "Ô, beleza, e se eu recuar mais um pouquinho, tu recua também?" "Claro que eu recuo." E os caras foram recuando e esse incidente ficou tranquilo. Tudo certo, tudo na boa. Coisa linda. Imagina o alívio do Kennedy depois de resolver um problema desse aí, né? Parece que essa vai ser a maior crise do governo dele. Não foi. Kennedy foi assassinado com um tiro na cabeça. A coisa também não ficou muito boa pro Nikita Khrushchev, que foi deposto das suas funções e foi substituído pelo Leonid Brezhnev. E esses incidentes não impediram o desenvolvimento do muro, que ficava maior e mais forte a cada dia. Perto do muro tinha uma grande faixa de areia, a famosa faixa da morte, que servia para deixar as pegadas da galera que corresse por ali, e também tinha uns refletores que deixavam aquele lugar claro como o dia, que era para pegar os caras que tentavam fugir durante a noite. Tinham guardas cuidando do muro em praticamente toda a extensão dele e nunca sozinhos, porque caso um guarda tentasse fugir, tinha outro ali para matar ele. Inclusive o treinamento dos caras era com alvo em movimento, para conseguir acertar na cabeça do filho que tentasse fugir. Para tu ser um guarda desse, inclusive, tu não podia nem ter um parente em Berlim Ocidental. Eram mais de 300 torres de vigilância e pelo menos 136 pessoas morreram tentando pular o muro. Mas por que as pessoas queriam fugir de lá? Que a vida era uma bosta, só por isso. Para ter uma ideia, tinha uma organização lá chamada Stasi, que uma das principais funções era vigiar a galera. E cara, era muita gente. Pensa o seguinte: contratar um cara novo para trabalhar contigo, mas tu não sabe se esse cara realmente é um funcionário da empresa, tá lá para trabalhar, ou se é um cara do governo, tá ali para vigiar o que a galera tá fazendo e falando na hora do almoço. Em cada condomínio tinha uma pessoa designada para anotar tudo. Que hora cada pessoa saía, que hora cada pessoa voltava e até se ia alguém estranho dormir lá de vez em quando. Sabe quando teus pais vão viajar e tu leva o teu namorado pra dormir na tua casa assim que ninguém fica sabendo? Não dava de fazer isso na Alemanha Oriental. É, um mundo horrível lá, minha querida. A deputada Vera Lengsfeld descobriu que a Stasi sabia até a marca de sabonete que ela usava. Claro, no caso era o marido dela que passava essas informações todas, coisa que não era incomum, o que é ainda mais assustador. Cara, o que eles queriam com a marca de sabonete dela? Pois é. Porra, tá usando Neutrox. Pessoa que usa Neutrox ali de shampoo, foda. Tem que matar. Pra vocês terem uma ideia, a Stasi tentava deixar as pessoas loucas. Eles marcavam reunião no teu nome sem te avisar. Os caras vazavam o pneu da tua bike pra tu se atrasar nos teus compromissos. Os caras te ligavam de madrugada. Tudo coisa pra tu parecer um irresponsável, um maluco e tu começar a duvidar da tua própria sanidade. Então não é estranho de se pensar que a galera realmente queria pular esse muro e sair dali. Dá uma conferida no filme A Vida dos Outros. É uma produção alemã, ganhadora do Oscar de melhor filme, e retrata exatamente isso. A galera que passava a vida vigiando os outros. Mas ninguém tentou mudar isso? Claro que sim. Teve um cara bem legal chamado Willy Brandt, que ele foi chanceler da Alemanha Ocidental nos anos 70 e o cara conseguiu uma aproximação entre essas duas nações. Inclusive, ambas foram aceitas na ONU. O cara chegou até a ganhar um prêmio Nobel da Paz, velho. Pena que depois ele foi pego espionando e foi obrigado a renunciar. Por um período, o muro até ajudou a Alemanha Oriental, que conseguiu manter a sua força de trabalho e a sua força intelectual. Mas a longo prazo foi muito ruim, porque era um país que não tinha uma reputação muito boa. Para angariar uma grana, os caras chegavam a vender os presos que tentavam pular o muro de Berlim. Mas quem comprava essa galera? A Alemanha Ocidental, que estava agindo como uma baita de uma mãezona. E na Alemanha Oriental, quem que era o líder? Era o Erich Honecker.
o cara que estava lá quando o muro começou a ser construído. O cara era apaixonado pelo partido, um tirano sem igual e não poupou esforço em investir em tecnologia para garantir que nenhum cidadão fugisse do seu país. E o cara não gostou das mudanças que estavam por vir. Sabemos que ele tinha um grande apreço pelo Leonid Brezhnev, mas ele detestava o cara que veio a seguir, o Mikhail Gorbachev. Gorbachev era um novo líder soviético e o cara fez as mudanças acontecerem de verdade, principalmente com a Glasnost e a Perestroika, ou seja, reestruturação e transparência. Eu não sei qual é qual, são palavras de soviético, eu não sei soviético, russo. Soviético não é uma língua. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pessoal lá ia começar a ser mais transparente com a população quanto às intenções do governo e também iam direcionar a grana deles com coisas mais importantes do que manter um muro de pé. Tudo isso mexeu muito com os países que estavam sob a esfera soviética e reaproximou o grande bloco comunista do seu maior inimigo, os Estados Unidos da América, que na época tinha como presidente o Ronald Reagan. Eu gosto do Reagan, que a parada dele com o Gorbachev era um negócio meio quarta série. Às vezes que ele chegou pro cara assim, "Ei, Gorbachev, você tá bom mesmo? Quero ver derrubar esse muro aí. KKK. Mr. Gorbachev, tear down this wall." KKK. E na real, o Gorbachev em 87 realmente pediu a derrubada do muro. Só que o Honecker não quis. O Honecker não era fã do Gorbachev nem das reformas do cara. Inclusive ele declarou que ele não tinha nada o que reestruturar no país dele. Que tá tudo certo, querido. Mas como canta Scorpions, ventos da mudança estavam chegando. Como a União Soviética já não estava mais intervindo tão agressivamente na política dos outros países, a Hungria resolveu ver se isso era verdade mesmo ou se era caô. E reza a lenda que o Gorbachev disse, olha, a gente prefere que essas mudanças que vocês querem não aconteçam, mas se vocês querem que aconteça, a gente não vai impedir. E aí uma coisa linda aconteceu. A fronteira da Hungria no leste e da Áustria no oeste foi aberta. Esse era o início do fim da cortina de ferro. Os alemães orientais não tinham permissão para ir para nenhum país do oeste europeu, mas para países do leste estava tudo certo. O que a galera começou a fazer? Ia para a Hungria e da Hungria atravessava para a Áustria. De lá, tudo tranquilo, querido. Tem a cena fantástica de uma galera abandonando aqueles carros velhos tudo podre da Alemanha Oriental, perto da fronteira com a Hungria com a Áustria e caminhando em direção à vida melhor. Cara, é lindo de ver. O Erich Honecker, quando viu isso, ficou puto e mandou acabar com essa palhaçada toda aí. Mas já era tarde demais, meu amigo. O cara tava velho e caduco, um montão de protesto tava acontecendo, ele tava altamente impopular e logo foi destituído. Substituíram o cara pelo Egon Krenz, que assumiu em outubro de 1989. Aí chegou o dia 9 de novembro de 1989. Rolou uma grande reunião entre a cúpula e os caras decidiram que eles iriam abrir a fronteira. Chamaram o César, não sei se não quero o César ou não, talvez fosse, e disseram, César, vai lá avisar a galera que a fronteira vai abrir. O César foi lá, avisou que a fronteira ia abrir e perguntaram, quando? O César se atrapalhou e disse, agora. E veja bem, só quem sabia disso aí era o César e a galera da cúpula do Egon Krenz. O soldado armado que estava lá no muro, preparado para matar qualquer um que se aproximasse, nem estava sabendo que essa reunião tinha acontecido. Só que quando o cara fala que a partir de agora já pode atravessar, o que a galera faz? A galera vai até lá. E aí acontece uma coisa linda, cara. Os soldados não atiram. Vendo toda aquela multidão, os soldados tentaram acalmar os ânimos, mas viram que não tinha jeito, cara. E aí o Harry Jäger é o primeiro soldado a permitir que um cidadão da Berlim Oriental passasse para Berlim Ocidental. Depois de 28 anos, os cidadãos de Berlim puderam se reencontrar, cara. Os bares estavam dando cerveja de graça, tinha gente entregando flor e todo mundo tava se abraçando. Tinha até alemão fazendo batuque, cara. Alemão manja de samba pra caralho. É tipo se desse um tambor pra eu e tu tocar, mandando nós sambar. Cara, eu já vi tu dançando, velho. Fazendo baliza com a mão torta. E é boa. É a dança mais icônica da nossa galera, é a tua. Mas era todo mundo curtindo? Claro que não. Tinha um montão de neonazista que não queria saber de comunista no país deles e tinha um montão de comunista pistola que não queria se misturar com gente que não queria tomar os meios de produção. Aí a galera tentou derrubar o muro. Dava umas picaretadas, batia com o martelo, mas foi só quando chegou uns guindastes que o pessoal realmente conseguiu derrubar um muro físico. A Alemanha Ocidental chegou a dar 100 marcos para cada cidadão que vinha da Alemanha Oriental. Se um marco já vale muito, imagina 100.
A queda do muro não simbolizou o fim da União Soviética e nem o fim das duas Alemanhas. A União Soviética só veio a ter o seu fim em dezembro de 1991 e a Alemanha Oriental um pouquinho antes, em 1990. E a gente fala em unificação da Alemanha, mas o que na verdade aconteceu foi uma incorporação, porque o hino, bandeira, moeda da Alemanha Oriental deixou de existir. A Alemanha Ocidental tomou conta de tudo. Até hoje, muita diferença social ainda existe dentro da Alemanha. O lado oriental precisou de muita ajuda financeira para resolver os seus problemas de infraestrutura e o desemprego é muito maior do lado oriental. Sem contar na pesquisa de 2013 que diz que o cidadão de Berlim Ocidental ganha 25% a mais que o de Berlim Oriental. Essas diferenças só servem para mostrar que coisa boa não acontece quando a gente é dividido. Quando a gente se une e coopera, coisas maravilhosas acontecem. Como aquele exemplo da Alemanha metendo 7-1 aqui no Brasil. Faz parte. A gente ficou longe por 5 meses e tá muito feliz de estar de volta trabalhando aqui com vocês. Então a gente quer agradecer teu apoio por tu não ter desistido da gente, a gente sabe que tu ficaste com saudade, a gente também ficou. Então vamos fazer o seguinte, se inscreve se tu não é inscrito ainda, curte o vídeo, manda pra todo mundo, vamos fazer o Vogalizando essa volta aí, ser com mais força do que a gente já tinha antes. Nosso canal vai ser o canal que mais cresce no Brasil graças a você. Vamos fazer diferente do que fizeram na Alemanha e não vamos nos dividir, vamos nos unir. Beijo, vamos se amar. Não quero mais fazer isso aqui, vamos embora, é sexta-feira. Ah, pá,